o casamento, a morte, a mudança de gerações, todas as, o que a gente poderia chamar assim de crises, né? São momentos em que então aqui a gente tem o sujeito. O sujeito ele é convocado. Isso vai interessar muito o Lacan e o Lacan da psicose, por exemplo. Né? Porque como é que eu explico que o sujeito já era, então, o sujeito já era psicótico, mas ele, por outro lado, ele se tornou um psicótico quando ele pensou um certo dia como é bom ser copulado como uma mulher e, bom, se desencadeia. O surto se desencadeia a psicose. Ela já estava lá ou ela começou ali? Franceses ou alemães? Qual dos dois? Ah, tem que pensar nos dois. Tem que pensar que já estava lá, ou seja, a função de juízo, e que tem um acontecimento singular, que é único. Momentos do sujeito, o ato singular. Entre os dois, entre o singular e o particular, e o universal, haveria uma terceira condição do sujeito, mas é uma condição para a qual Lacan vai reservar um outro termo. Quer dizer, a gente não consegue sobreviver a uma experiência, ter uma experiência, apenas a dissensão entre o universal e o singular. Isso seria, assim, incompatível com a nossa experiência subjetiva, com a nossa subjetividade. Subjetividade não, diferente de sujeito. Sujeito aqui e ali. O que faz, vamos dizer assim, o que compõe essa oposição, vamos dizer assim, essa contradição, de tal forma que ela não aparece como contradição. Que ela aparece como, durkheimianamente, uma totalidade integrada e harmoniosa. O que faz essa falsa mediação é a dimensão particular. Ou seja, onde eu me apreendo como um caso de um grupo, como mais um de uma imagem, como outro em relação a um conjunto no qual eu me identifico. Opa! Então, particular, ele envolve a noção de identificação. Particular também é uma função que eu conquisto, vamos dizer assim, que eu preciso explicar como acontece na subjetividade. Particular, eu vou chamar de eu, ou de moi. Opa! Então aí a gente pode chegar a um outro momento intermediário muito importante, né? O Lacan, que é o estágio do espelho como formador da função do eu, tal como nos revela a experiência psicanalítica. Que é a resposta, então, lacaniana para o problema do diagnóstico, tínhamos visto lá, da teoria do narcisismo em Freud. Depois de passar pelo acerto de contas com a psiquiatria, depois de passar pela teoria, pela dialética e por essa multiplicitude de discursos, Lacan está em condições então de apresentar uma, que ele entende ser, um complemento real à teoria psicanalítica do narcisismo. Que, muito sinteticamente, em 1936, 1949, né? Duas versões do estágio do espelho. Então, ele toma do Vallon 3 atitudes que a criança mostra diante do espelho. Primeiro tempo, criança olha para o espelho e encontra no espelho uma imagem que ela percebe como um outro.
se interessa, tem curiosidade, ela vamos dizer assim, reage como reagiria ao outro, que é como os animais reagem à imagem. Um gato diante do espelho, ele se eriça, ele reage a um outro. No segundo momento, esse sujeito, ou isso que virá a ser um sujeito, né, se confunde com a imagem. Ele se pergunta, mas eu estou lá ou eu estou aqui? Eu vou lá e bato no meu amigo. Ou seja, sou agente da ação. Daí eu corro para minha mãe e digo, o outro me bateu, ele fez uma coisa horrível comigo. A criança não está mentindo. Isso é um fenômeno específico da constituição do eu, que chama transitivismo. Transitivismo exprime uma indeterminação entre quem é o agente e quem é o paciente do ato. Lembra? Juízo do lado, ato do outro. Quem é que fez o quê com quem? Eu vou lá, agrido o outro. É ele que me agrediu ou eu que o agredi? As duas coisas. Transitivismo. Transito na posição da agência do ato. Terceiro momento, eu me reconheço nessa imagem. Né? Mas eu só posso me reconhecer nesta imagem quando esta imagem assume um lugar, né, ou está investida de um novo valor. Ela não é mais reflexo de um outro imediato, presente, positivo. Ela não é mais a duplicação de mim mesmo, né, a passagem para o outro, né, a confusão com o outro. Mas esta imagem adquire um valor novo, que é o valor simbólico. Este valor simbólico da imagem se dá pelo fato de que ela é integrada ao outro. Outro, no sentido aí de totalidade social, né? De articulador dos sistemas simbólicos, ou de, o Lacan chama de ordem simbólica. Muito importante não confundir sistema simbólico, família, direito, religião e etc., com ordem simbólica, que é o conjunto que faz unidade nessa totalidade. Ou que o Lacan chama de função do tesouro do significante, ou que o Lacan chama de lugar da linguagem. Tudo bem? Ou seja, vejam como a ideia reaparece. Eu só posso me reconhecer como outro. Eu sou outro. Sou outro, inclusive, para mim mesmo. Intrasubjetividade. A partir do momento em que este outro, enquanto imagem, é integrado simbolicamente no outro, no grande outro. Sabe como a gente tem então aqui simbólico, né, imaginário, real. A tríade de exigência está então cumprida, está respondida. Vejam como. Só uma coisa. Tá. Então, esse simbólico seria a ordem simbólica. A ordem simbólica. Né? Daquela criaturinha na daquela frente do imagem. espelho. Daquela criaturinha na frente do espelho. Da imagem daquela criaturinha na frente do espelho, que pode ser trocada com o eu. Para não falar sujeito. Para não falar sujeito. E que então pode ser reconhecida pelo outro. Veja. Ao ser reconhecida, integrada, no sentido de integrada ao outro, eu posso me reconhecer nessa imagem. Diferente dos outros. Diferente dos outros. Diferente dos outros, mas igual a todos os outros. Por quê? Porque a função, o meio pelo qual eu encontro a minha diferença é universal. Tá. É a linguagem, é o simbólico que
que nos equaliza, vamos dizer assim. Nós estamos todos submetidos a esse universal que é a linguagem, que é o simbólico. Daí que quando problemas acontecem nessa passagem, vão implicar em problemas na gramática do reconhecimento. Estão percebendo como a palavra-chave da história é o reconhecimento? Estão percebendo como o Lacan está teorizando uma espécie de impasse, né? Entre reconhecer-se como objeto e reconhecer-se como sujeito. Reconhecer o desejo e o desejo de reconhecimento. São duas oposições simétricas. Né? Ok? Professor, vai acabar a bateria. Eu acho que eu tenho uma solução para isso. Mandaram o pacote completo. Ok? Há uma frase que sintetiza isso no estágio de Spene, que é a seguinte. A matriz simbólica em que o eu se precipita em uma forma primordial, uma imagem primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro. E antes que a linguagem lhe restitua no universal a sua função de sujeito. A matriz simbólica em que o eu se precipita, o eu se joga, se imerge na matriz simbólica,